já demos tempo suficiente para a malta entrar, por isso vamos começar a apresentar. Deixa-me só partilhar a minha. Just a second, que eu tenho que partilhar. Tenho que partilhar os slides. Pronto, estão a conseguir ver, não estão? Estamos a ver, sim senhora. Os slides bonitos. Parece que já os vi em algum lado. Nunca os veste, não te preocupes. Pronto. Bem-vindos a todos. Esta vai ser a revisão do projeto seja de computação gráfica para a terceira fase. Vocês têm que entregar, a que vocês vão ter que entregar. O meu nome é Rui Armada, estou outra vez com o Marco Pereira para fazer a revisão desta fase do projeto e é isso. Pronto, a nível do Generator, nesta fase que vocês têm que fazer, vocês vão ter que implementar uma nova primitiva, que vai ser um teapot, basicamente, que vai utilizar as curvas de Bezier para desenhar. Para fazerem isto, o professor também fornece-vos um fecheiro, que é um fecheiro.patch, que vai vos ajudar, que basicamente é toda a informação que vocês precisam para gerar o ponto 3D, que nós já mencionamos nas fases anteriores, para vocês conseguirem construir o bula utilizando as curvas que o professor quer que vocês utilizem. Muito rapidamente, numa explicação assim muito breve, uma curva Bezier é uma curva polinomial que é expressa como a interpolação linear entre dois pontos. Isto é uma explicação assim um bocadinho mais complicada de se perceber. Vou aqui utilizar um dos sites que o professor vos forneceu. Vocês estão a ver, não estão? Pronto. Basicamente a ideia é que numa curva Bezier são 3 pontos, o ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. E a ideia é que vocês conseguem fazer a interpolação entre estes dois pontos, o P0 e o P1, conseguem determinar qualquer ponto que esteja entre estes dois, e o P1 e o P2 vocês conseguem fazer exatamente a mesma coisa, que é fazer a interpolação entre este caminho aqui. Basicamente, a ideia das curvas de Bezier é, se eu consigo fazer a interpolação destes dois pontos, mais a interpolação destes dois, eu consigo fazer basicamente o que está a acontecer neste GIF, que é conseguir a interpolação entre estes dois pontos que estão a andar entre o P2 e o P1 e o P0 e o P1. Consigo fazer estes dois pontos, como estão a ver a verde, consigo determinar qualquer distância entre eles os dois. Se nós seguirmos o ponto que se está a mexer entre estes dois pontos, conseguimos desenhar a curva de Bezier que o professor pretende que seja implementada. Ou seja, a Azul, vocês conseguem ver a curva que é possível implementar utilizando o algoritmo que o professor vos dá. Basicamente, fica uma curva assim. Como vocês podem ver, tipo, os pontos estão a andar, calculando a interpolação entre os pontos, e entre estes dois vocês conseguem ir desenhando a curva. Basicamente a ideia é essa, e vocês podem se perguntar para que é que nós queremos usar as curvas de Bezier, qual é a utilidade de utilizá-las. Muito basicamente, e como diz neste documento que o professor Ramírez está, vocês usam as curvas de Bezier para muita coisa a nível de projetos gráficos, como por exemplo, para quem trabalha no Photoshop ou no Adobe, vocês têm a ferramenta da caneta que vos ajuda a fazer curvas, e basicamente o que essa caneta está a fazer é desenhar várias curvas de Bezier, e os pontos que vocês vão metendo com a caneta são os pontos de controlo
os pontos de controlo em que as curvas se vão basear. Basicamente a ideia é essa para este trabalho. E para isto o professor dá-vos um ficheiro patch que mais uma vez tem a informação toda que vocês precisam para fazer o Teapot. Ele também lançou uma imagem para ajudar a compreender o que é que este ficheiro é e contém. Basicamente, ele no início diz o número dos patches. É importante notar que cada patch é um conjunto de 4 curvas, das que eu acabei de falar. E a seguir do número dos patches, vocês têm os índices para utilizarem no vosso código. Dizendo que no primeiro patch vocês têm o índice 0, 1, 2, têm estes índices, e no segundo vocês têm os seguintes índices para utilizar. A seguir dos índices de cada patch é seguido o número de pontos de controle no total, para desenharem a figura, e seguidamente todos os pontos de controle que a figura vai ter. Basicamente é isso. O mais importante aqui é saber mesmo a definição do patch para vocês conseguirem implementar isto de forma correta. No final do... Esqueci-me assim que eu devo ter apagado o slide. A ideia é que no final o generator seja capaz de gerar um bolo, o ponto 3D que é de um bolo, utilizando estas curvas que depois vocês vão utilizar no vosso sistema solar, porque basicamente o professor quer que o cometa que se está a mexer seja o bolo com as curvas de Bezier implementadas. E da parte do generator é mesmo só isso, é implementar o que eu até posso mostrar aqui, se tem aqui mudado de janela, um bocado. Vou mostrar agora um bocado de código para vocês perceberem mais ou menos como fazer. Conseguem ver? Não, conseguem, Marco? 5 estrelas, pá. Pronto. Basicamente, o professor dá-vos o patch do Teapot, que está aqui. Vocês têm aqui os pontos de controle, como eu já disse, o número de pontos total 290. Depois tem os 32 patches e tem os índices. Basicamente, o que vocês têm que fazer é, no generator, vocês mandarem na main o número de tessellations que vocês querem, que o número de tessellations, eu não sei explicar isto de uma maneira... Basicamente é quantas mais tessellations tiverem na vossa figura, mais ela se vai aproximar do que ela parece na realidade. Eu vou mostrar o relatório, tipo, isto é o relatório do Marco, basicamente. Eu estava a ver as cenas dele. Ele tem aqui muito, muito bem explicado o que é que a tessellation é. Basicamente os níveis de tessellation, quando está a 1, o Teapot vai ficar mais deformado e menos... vai se parecer menos com a forma dele no mundo real, e à medida que vocês vão aumentando o número de tessellations, ele vai ficando mais curvo, vai se aproximando mais do que um Teapot iria parecer, e basicamente é essa a ideia por trás da tessellation. Vai fazendo mais divisões. Sim, basicamente é como o João Machado disse, que vai utilizando mais, que são mais polígonos no final a cada nível basicamente a cada nível de tessellation o modelo vai ficando mais pesado, porque vocês estão a fazer mais polígonos, basicamente. É essa a ideia por trás da tessellation. Depois, após vocês mandarem por exemplo, no nosso caso, no meu trabalho, nós mandamos o número de tessellations e o path para o ficheiro, vocês aí sim vão começar a aplicar o algoritmo em si.
Tipo, não foge muito daquilo que vocês estão. Penso que vocês estão nas aulas, que vocês pelo menos olham um bocado eu acho que o professor mostra um bocado de código do que toca às curvas de Bezier. Tipo, é sempre não foge muito daquilo que nós também vamos fornecer no Notion. Basicamente, a ideia é que vocês têm que ler o ficheiro, dão um ligeiro parsing para conseguirem guardar os pontos de controle, guardar o número de patches que vocês querem e os índices, e depois é só implementar a fórmula Bezier, que está implementada no meu caso, nestas duas funções aqui. E basicamente é isso. A nível do generator, vocês só têm mesmo que criar esta nova primitiva, mas ao contrário das que vocês criaram anteriormente, vocês têm que ler um ficheiro que o professor vos dá para conseguirem gerar o tipo todo direitinho para depois usarem no sistema solar. E do generator é mesmo só isso. A maior parte do trabalho vai agora o Marco falar, porque é mais esta fase vocês trabalham muito mais no engine do que no generator. Pronto, Marco. É verdade. Meus caros, estão todos fodidos. É assim. Não estou nada, estou a brincar. Isto é bem simples. Da parte da engine, eu vou primeiro mostrar como é que está o XML. Pelo menos como é que nós o tínhamos. Eu penso que o vosso não é igual, mas é parecido. Por alguma razão, eu não tenho algo que leia XML e ele não me abriu isto no Visual Studio. Por isso vocês vão levar com uma flashbang do Internet Explorer e vai ser engraçado. Ora bem, penso que conseguem ver. Pronto, espero que sim. Yes. Ok, nice. Estavas a demorar a confirmar e eu quero ver que este gajo está a brincar comigo. Eu confirmei logo passado um segundo e ele não me confirma. Pronto. O que é que está diferente neste caso em comparação com aquilo que vocês têm da fase passada? Vocês agora podem ter translate com tempo associado, que é o tempo que vai demorar a executar um translate, e depois vocês têm os vários pontos que vão utilizar para fazer a ligação que vocês querem que seja percorrida com o translate. E depois acontece também a mesma coisa no caso do rotate, mas eu penso que não é este exemplo, é outro aqui em baixo que também leva tempo e é o tempo que ele demora a rodar. Por exemplo, este aqui, rotate, isto é o axis sobre o qual vai rodar, o axis é o eixo, isto é o lado para o qual vai rodar. Isto não era preciso ter colocado, eu coloquei, mas se eu tivesse colocado o oposto disto, isto funcionava na mesma, e depois é o tempo que ele é suposto demorar a fazer essa rotação. Eu penso que isso seja a única coisa que é diferente no XML, tirando esta catrafada toda de pontos, mas como já disse, isto aqui é... vocês podem criar pequenos programas, é uma cena que eu vos aconselho, se calhar, é criar um programa, ou o pessoal que usou Java, mas eu acho que isso é uma trabalheira enorme, mais vale se calhar fazer Python, que é uma linguagem bem simples de aprender e vocês vão usar eventualmente, e vocês conseguem criar uns scripts para chegar a estes pontos e para ter umas cenas assim engraçadas, e depois vocês até podem ter scripts que vos escrevam o XML, ou quase tudo o que é preciso ter no XML sozinho, e vocês só correm, e aquilo fica engraçado. Dá para depois criar o cinturão de asteroides, penso que é cinturão de asteroides ou a cintura de asteroides, whatever, e eu a seguir já vos vou mostrar isso. Ok, o que é diferente? Vocês nesta fase tiveram ou têm que implementar VBOs. Eu não me lembro o que é que significa a sigla VBO. Eu sei que isto aqui é muito rápido e também é bastante simples de implementar. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que tomar atenção no caso dos ficheiros .3D. Penso que é .3D o nome dos ficheiros, mas pronto. Não está aqui, sorry. Penso que seja aqui, models, e agora qualquer cena aqui. Vamos pegar na esfera, .3D. Ok, não sei porque é que tem esta fonte, mas ok. Isto vai ter dois valores, um deles diz o número de vértices e o outro diz o número de índices.
Isto serve para nós sabermos quantas linhas de vértices é que vamos ler. Eu aconselho-vos a colocar os vértices primeiro e depois os índices, ao contrário do que o prof faz com o patch que ele vos dá do tipote. Ele mete primeiro os índices e depois os vértices. Mas é um bocado chato, porque se vocês lerem os vértices primeiro, Vertex Buffer Object. Yeah, exatamente, eu sabia. Não queria estar aqui a perder tempo com isso, mas eu sabia. Vocês primeiro metem os vértices todos. Ok. Vocês primeiro metem os vértices todos e depois metem os índices, porque assim depois de já terem lido os vértices, conseguem trabalhar muito melhor com os índices, porque senão têm que fazer 3 ciclos. Pelo menos eu na altura tive. Se calhar estou errado, mas eu acho que é preciso depois fazer 3 ciclos fós, um para ler o índice, outro para ler os vértices e depois outro para trabalhar com os índices, porque leram os índices primeiro. Mas pronto, se lerem primeiro os vértices e depois tiverem os índices em baixo, cada índice basicamente vai indicar qual é que é a linha onde se encontra o vértice que nós queremos referir para fazer este triângulo, ou seja, isto no caso seria o vértice da linha 49, 78 e 79, e isto dava-nos 3 vértices que nós utilizamos para fazer um triângulo. Isto é a forma como o vosso ponto 3D é suposto estar para trabalharem e depois colocarem os VBOs. Como é que funciona o código em si dos VBOs? O prof penso que vos dá isto ou uma cena parecida com isto. Eu tinha aberto aqui alguns, o código, que é parse model ou read model, eu sei lá, era uma cena assim. Talvez aqui. Read config, não. Ok, está aqui, read file 3D. Pronto, eu simplesmente crio uma classe VBO. A classe VBO, no meu caso, vai ter um array que são todos os índices que este VBO vai estar associado. Eu vou ter um VBO para cada ponto 3D e depois vai ter um array de todos os vértices que ele tem e depois tem um vertex count e um index count. Não sei muito bem para que é que meti isto, se era só aceder a este aqui, mas meti, whatever. O que é que acontece? Primeiro, leio todos os vértices e vou colocando cada um dos vértices, o x, o y e o z, para dentro do array vértices. E depois o que nós fazemos quando estamos temos que fazer este guia. Isto são linhas que são, tipo, é preciso estar em todo lado. O prof deve-vos ter dado este código, se não numa aula prática, numa aula teórica. Isto basicamente liga o buffer pontos ao array. Pronto, é o que isto faz. Buffer pontos, suponho que isto seja o nome de uma variável. Pronto, e depois aqui vocês têm que dar o tamanho do array vértices que nós fizemos aqui e o vertices.data. Eu reparei, isto está mal escrito. Vértices em inglês é com C de cão, acho eu. É pá, que maravilha. Isto foi assim na altura. É igual. Depois passámos pelo número de triângulos que existem na figura, no caso, ou seja, é o número de índices que nós. Não é o número de índices, eu há bocado disse que era o número de índices, mas enganei-me. Mas nós passamos pelo número de triângulos, ou seja, primeiro no vosso ponto 3D vai ter o número de vértices e depois o número de triângulos. Depois, para o número de triângulos, nós lemos cada linha, vamos ler cada um dos índices e no array índices metemos lá para dentro cada um dos índices e depois espetamos com estas duas linhas que são precisas ter. E depois o que é que acontece? Nada, é só isto no fundo. Vocês confiam que isto depois funciona, porque depois quando vocês querem fazer draw, é um bocadinho diferente, acho eu, não é exatamente igual ao draw que estava antes, mas é muito parecido. Eu tenho aqui alguns. Não é aqui. GL draw figure. Está aqui? Draw figure, ok. Pronto, eu basicamente tenho que fazer aqui uns bind buffers. Eu penso que isto não era preciso fazer antes. E depois o que eu faço é draw elements, dou aqui o index count, que está dentro da classe VBO. E pronto, depois muda a cor outra vez, porque eu na altura tinha metido coisas com cores para ficar tudo engraçado. Pronto, em termos de VBOs, penso que seja isso. Depois vocês têm a curva Catmull-Rom. Eu não vou perder muito tempo a explicar a curva Catmull-Rom, porque vocês tiveram ou vão ter uma aula prática em que o prof vos vai dar a curva de Catmull-Rom quase preenchido. Eu acho que ele vos dá aquilo sem estar preenchido, mas depois vocês preenchem aquilo durante a aula e por isso não acho que não vale a pena estar a perder muito tempo. Tanto é que tipo, o que eu fiz na altura foi fazer copy-paste da função, espetar com ela aqui, porque as funções estão muito bem divididas. E por isso foi simplesmente a única coisa que eu fiz. Vocês têm que ter atenção quando vão estar, quando o vosso objeto vai estar a mover-se ao longo da curva de Catmull-Rom, o objeto vai rodar-se e vai ficar um bocado estranho.
e é para isso que serve este GL Multimatrix com este GL Rotation Matrix. Um, mas pronto, vocês vão ter uma aula prática e vocês vão receber este código. ah, e, e de qualquer forma, isto depois é só aplicar a teoria para tentar entender. Não vale muito a pena. O prof explica isto bem na aula prática, acho eu. Se tiverem dúvidas, depois podem mandar mensagem, eu posso tentar explicar melhor. Eu agora também já não me lembro muito bem, já foi há bué tempo, mas isto era bastante simples. Ok, pronto, lá está. Vocês têm até esta função, Draw at Mulholm Curve, que é para vocês desenharem as curvas e ficarem ainda mais bonito no vosso sistema solar, vocês recebem, por isso é tranquilo. Ahm, pronto, outras coisas. Eu penso que isto é o mais importante de ter nesta fase. Depois, se vocês tiverem tempo livre e quiserem brincar com coisas engraçadas, por exemplo, uma coisa que podem fazer é ter uma tecla do computador associada a Show Curves, que é para vocês poderem escolher, mostrar ou esconder as curvas de Catmull-ROM desenhadas. Eu lembro-me agora que nem sequer expliquei que eu quero uma curva de Catmull-ROM, mas basicamente com aqueles pontos todos que vocês recebem do Translate, vocês calculam de forma a que aquilo forma uma curva. Um, Pronto, e é isso que são as curvas de Catmull-ROM. Eu tinha isso aqui no meu relatório, bem explicado, acho eu, ou aceitavelmente bem. Vocês recebem uma matriz, eu suponho que por causa disto serem as curvas de Catmull-ROM, esta matriz se chama matriz de Catmull-ROM ou assim. Isto é uma matriz que é sempre com estes valores. Um, e basicamente vocês aplicam estes cálculos para descobrir qual é que é o ponto onde o vosso objeto vai estar naquele momento. Ok. O que é que eu estava a dizer? Coisas extras que vocês podem fazer. Ter teclas associadas a diferentes coisas. Por exemplo, uma cena que já podiam ter desde a primeira ou da segunda fase era ter uma tecla para mostrar o modo com os triângulos, que eu não me estou a lembrar do nome, só com triângulos e o modo com os triângulos preenchidos. Terem um modo para mostrar as curvas de Catmull-ROM, neste caso, é uma cena interessante. Podem também aproveitar, porque vocês devem ter este código, se não têm, vão ter, que é para mostrar as derivadas no ponto de cada curva. Isto serve para saber qual é que é a direção e o sentido em que vai estar o vosso objeto ao longo da curva. Também podem aproveitar e colocar algo para desenhar isso. Fica um bocado feio, eu na altura não meti, mas podem fazê-lo. E depois convém também brincar. Quem implementou uma câmera, tipo, a mexerem com ela, com o WASD, com as teclas, whatever, lá dentro, se repararem, pelo menos na primeira implementação que as pessoas fazem, o que acontece é que vocês clicam com a tecla e demora um bocadinho a processar que aquilo está a acontecer. Se clicarem em duas teclas ao mesmo tempo e depois largarem uma, aquilo fica parado. Ou largarem a que tinham primeiro, digo, aquilo fica parado. É um bocado junky, aquela forma de implementar movimento na câmera. O que vocês podem fazer é utilizar um array que eu penso que lhe chamei keys. Eu simplesmente criei um array key states, pronto. Isto é um array de booleanos e o que isto vai ter é 256, porque eu penso que são 256 teclas possíveis ou controles possíveis que se pode receber. E depois o que vocês podem ter, isto vai ser bools e vão ser true ou false. Os true significa que aquela chave está a ser, aquela tecla está a ser pressionada neste momento. Os false significa que a tecla não está a ser pressionada. E depois basicamente o que vocês fazem, os mouse controls ficam exatamente iguais aos que tinham antes, aos que fizeram inicialmente. Uh, não tenho que adicionar nada aqui, mas na parte de movimentação, basicamente vocês criam uma função que é register key down e register key up. Register key up é só colocar o valor daquela chave a falso. Register key true coloca o valor daquela chave a true e depois, consoante a chave, vocês podem querer ou não fazer alguma coisa. No meu caso, quando eu utilizo a tecla Q, eu quero apresentar os eixos. Quando eu utilizo a tecla P, eu quero mudar para o wireframe. Era o nome que eu me estava a esquecer há bocado. Quando eu utilizo a tecla C, quero mostrar as curvas de Catmull-ROM. Quando eu coloco no espaço, eu quero pausar a demonstração. Quando eu utilizo o R, eu quero fazer com que ela volte atrás no tempo. E depois o mais e o menos servem para aumentar a velocidade e diminuir a velocidade. Ok. Pronto, isso são coisas que vocês podem fazer para melhorar a movimentação que tinham feito nas fases anteriores. Outra coisa que se calhar convém referir é como é que funciona depois de vocês. Ok, no caso da translação, vocês conseguem rapidamente saber qual é que é a posição onde o vosso
objeto vai ficar através do código que vos é dado. Mas no caso da rotação é um bocado diferente, mas não é muito difícil chegar lá. Basicamente o que acontece é, eu tenho aqui Type 2 porque o Type 2 são as rotações que recebem o argumento tempo, ou seja, que após 2 segundos dão uma volta completa sobre si mesmos, e isto é o único código que vocês têm que correr para que aquilo funcione. Vocês guardam numa variável o tempo anterior, ou seja, a última vez que isto foi corrido, que deve ter sido no frame anterior, e isto serve para vocês saberem quanto tempo é que passou, mais ou menos, e atenção, isto não é certo, mas não é noticeable essa diferença, e depois basicamente o que vocês fazem é adicionam aos graus o tempo que passou, que é este delta time que aqui está, multiplicado pelo 360 da vida, ou seja, isto basicamente é uma regra de 3 simples, e depois vocês multiplicam isto pelo delta time para saber quantos graus é que vocês devem ter de rodar a mais do que no frame anterior. E depois ele aplica simplesmente aqui o Gale Rotate. Essas cenas que aqui estão são só por causa daqueles controles que eu tenho. Quando ele está pausado, este valor vai ser. Oi? Este valor pause vai ser true, ou seja, com este ponto de exclamação isto vai dar false, e o false é feito um cast para 0 em C e em C++, ou seja, eu fazer isto era como se estivesse a multiplicar por 0, caso o post fosse true, e assim ele não anda nada, e o retroceder, quando eu clico na tecla do retroceder é -1, e isto faz com que ele passe a meter ângulos para trás. É assim que eu faço aquela cena. Pronto, eu penso que isto explica a rotação e a translação já está, VBOs também já estão. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Eu já falei sobre criar em scripts, eu neste momento não tenho aqui o meu script. Eu acho que na altura eu enviei para o GitHub um script em Python sobre como fazer essas cenas. Se quiserem o meu, eu sou capaz de vos enviar, é tranquilo. Só que aquilo cria um XML parecido com o meu, e eu não sei se os moldes do professor este ano são iguais. Devem ser parecidos e é capaz de ser preciso fazer algum tipo de adaptação, mas é bastante simples de fazer. Depois o que é esperado? Eu penso que não me falta nada, Rui. Não sei se Não, em termos de. acho que também não. Ok. Então eu vou só mostrar como é que isto fica a correr. Ok. Isto é bué lagado, não dentro do meu PC, isto está a funcionar bué bem, mas a stream fica sempre super lagada, não sei muito bem porquê, mas pronto. Não dá mesmo para perceber, mas a câmera está super smooth, ao contrário do que estava na fase 1 e 2. E depois, como nós conseguimos ver aqui, eu vou meter a câmera mais para cima, para nós conseguirmos ver isto de cima. Nós temos aqui os corpos a andarem, estão a rodar sobre si próprios, nós conseguimos ver o Sol. Temos aqui as curvas de Bézier, as curvas de Catmull-Rom, que os corpos estão a seguir para a sua translação. Temos aqui uma espécie de elipse. Os pontos para criar esta curva de Catmull-Rom com a forma de uma elipse também foram feitos através de um script em Python. E depois o que nós temos temos o nosso tipote aqui a dar tudo e a percorrer isto. Se vocês repararem, qualquer corpo, por exemplo, mesmo aqui Saturno, mas se calhar é melhor falar aqui do tipote. Vocês reparem que o tipote, mesmo nas rotações, mantém sempre o bico, ou a ponta, não sei como é que se chama, na direção da curva que está a fazer. Isto é um bocado junky porque eu tenho poucos pontos aqui, mas pronto, ele fica sempre bem direcionado. Outra forma de ver isso também é que Saturno tem um leve ângulo em relação aos outros. Quando eu aumento a velocidade da demonstração, Saturno fica tipo um daqueles peões do Beyblade a andar à volta, mas mantém sempre o mesmo ângulo de diferença para o Sol. O mesmo se aplica a um outro planeta azul que aparece aqui no meio. Ok, é este, mano? Não sei. É um planeta que não está a aparecer, não sei porquê. Olha que bom. Não sei. Ou eu não estou a vê-lo. Mas supostamente haveria aqui um planeta entre Saturno. Ou não? Não, é este, mano. É aquele mano que ali está azul. Ok. Pronto, basicamente este gajo também tem. Estão a ver, está de lado, porque supostamente é assim que este planeta está no nosso sistema solar. Pronto, e agora as coisas estão a andar mais lentamente, um bocado. Pronto, e isto é a versão que é esperada nesta fase, penso eu. Vocês conseguem ver, mesmo aqui, nós temos Marte com as duas luas andando à volta dele.
Isto depois tem a ver com a forma como vocês colocam os vossos grupos, ou seja, dentro de um grupo vocês podem ter outro grupo de coisas no XML, e por isso vocês podem ter um grupo com luas dentro. Depois, dentro do grupo da Terra podem ter um grupo que é calculado tudo a partir do ponto central da Terra, e por isso é que fica com luas à volta, e assim que fica bem engraçado. Pronto, depois outra coisa que eu vos vou mostrar é uma cena que vocês podem fazer extra, que é modificar o vosso, criarem um daqueles scripts que eu estava a falar em Python para criarem um XML. Isto fica um XML enorme, consoante o número de asteroides que vocês queiram. E isto serve para vocês terem uma cintura de asteroides assim, toda pipi como esta. Isto são tudo valores aleatórios. Eu dou-lhe um valor mínimo para a distância que eles têm que ter ao Sol e um valor máximo. Isto é feito de forma a que os planetas não batam neles, não é? Porque a cintura de asteroide está a separar os planetas sólidos dos gasosos. Ou seja, pronto, a ideia é utilizar o valor mínimo e máximo de forma a que isso faça sentido. E depois vocês têm que lhes dar tempo para a rotação e não sei o quê. Portanto, vocês podem simplesmente dar-lhes valores aleatórios com alguns limites e eles ficam assim com diferentes velocidades. Eu penso que esta demonstração que aqui está tem 1000 asteroides. E pronto, fica assim todo pipi. Agora, isto começa-se a cagar todo. Se eu tentar mostrar as curvas de Bézier, isto acontece, as curvas de Bézier, as curvas de Catmull-Rom, isto acontece porque eu estava a utilizar a função do prof, que é só draw Catmull-Rom curve, e aquela cena recalcula tudo. Ou seja, a cada frame ele está a calcular a curva para cada um destes asteroides e a apresentá-la no ecrã. Não sejam como eu acho que cheguei a corrigir isso, ou se não cheguei, queria ter corrigido para outra fase, mas não sejam como eu. Façam, quando estão a ler os ficheiros pela primeira vez, calculem as curvas de Catmull-Rom que vão ser colocadas, guardem-nas numa variável para cada um dos objetos e depois simplesmente desenham-nas. Assim não têm que estar a recalculá-las em cada frame e o vosso programa já não fica todo lagado quando estão a tentar apresentar as curvas de Catmull-Rom enquanto fazem outras coisas. Eu penso que seja isso, acho que não me esqueci de falar de nada. Digo mesmo que disse noutra sessão, se tiverem dúvidas, mandem mensagem no Discord e assim. Nós estamos sempre disponíveis para responder, ajudar nem tanto. Mas pronto, eu penso que seja isso. Se algum de vocês, nós agora vamos abrir um espacinho para dúvidas. Se tiverem dúvidas, agradecia que não as colocassem e pronto, é isso. Pronto, também o Marcos esqueceu-se de dizer, nós também vamos dar, como fizemos para a primeira sessão de dúvidas, vamos fazer um Notion com, com todo o material que no meu caso que usei para fazer as curvas de Bézier e mais algum material sobre a parte também que o Marco apresentou para depois vocês conseguirem ter alguma base ou alguma ajuda para acabar de implementar o que vocês têm que entregar nesta fase. E pronto, é isso. Se ninguém tem dúvidas, na última sessão nós ainda tivemos algumas. Maravilha, pá. Isto é sempre fixe. Mas pronto, se ninguém tem dúvidas, ficamos por aqui, I guess. Pronto. Nós ainda vamos fazer a sessão para a quarta fase também, para acabar de explicar o que vocês têm que fazer na última fase. Por isso, depois nós anunciamos a data e a hora também. Mas o resto é isso. Obrigado por terem aparecido. E boa sorte para entregar para a entrega. Não precisar.